Já pensou como a tecnologia pode auxiliar na sua prática clínica, ajudando você a colocar a medicina do estilo de vida para funcionar de verdade? Nesse podcast de hoje, nós vamos mostrar um papo que foi incrível numa mesa de discussão sobre os horizontes da tecnologia, da inteligência artificial, dos wearables na medicina, que nós tivemos com 3 grandes entendedores desse tema. Então, espero que você curta esse papo aqui no MEV-Hack, o podcast mais MEV do Brasil. Vamos lá hackear a tecnologia na saúde. A gente vai poder discutir um pouquinho sobre tecnologia, inteligência artificial e wearables na medicina. E para isso, a gente vai contar com a presença de ilustres convidados, que eu tenho a honra de ter a amizade, conhecer na jornada de trabalho em que já venho fazendo na medicina, e alguns já conheci mais recentemente, mais especificamente o professor Alexandre Chavegato, que é graduado em economia pela USP, tem doutorado em saúde pública pela USP e pós-doutorado na Universidade de Harvard, é professor livre docente do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, que é o LabDAPS, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Chavegato. Obrigado, Diandro. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos. Vai ser um prazer. Para compor a mesa com a gente, eu também tenho a felicidade de convidar o Dr. Gustavo Kuster, que é neurologista, com doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, e também fundador e CEO da Neomed Health Tech, que é uma startup brasileira que desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial, uma plataforma que consegue integrar muita tecnologia para entregar na linha de frente de quem está aí desenvolvendo a assistência à saúde no Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal, uma assistência de qualidade a partir de diversos exames na área da cardiologia, utilizando inclusive inteligência artificial dentro do processo de triagem do que tende a ser mais grave, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso logo mais com esse bate-papo que a gente vai ter com Gustavo, que além de tudo, também ele faz parte do Conselho Consultivo na Almi, que é uma startup japonesa de saúde, ou seja, alguém que já tem uma ampla experiência aí na inovação em saúde. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, Diandro. Obrigado pelas doces palavras aí. Prazer estar na mesa com você e com o Chavegato. Boa noite a todos. Gustavo, o time vai ficar ainda mais forte, que eu vou ter também a felicidade e o prazer de convidar um grande amigo da jornada da medicina do estilo de vida, o professor Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é psiquiatra, tem doutorado em ciências da saúde, é professor na Universidade Federal de Uberlândia, chefe do setor de gestão de pesquisa e inovação tecnológica em saúde, também da Universidade Federal de Uberlândia, do Hospital das Clínicas, e fundador da MEV Brasil, que está abrigando esse congresso, tenho certeza que é o maior evento falando sobre medicina do estilo de vida no Brasil, reunindo aí mais de 3.000 inscritos, todos interessados a entender melhor sobre o futuro da saúde aqui no Brasil, e nada melhor do que começar falando um pouquinho da inteligência artificial. A gente sabe que, para muitas pessoas, esse termo vem carregado aí de um preconceito achando que é hype, mas eu gostaria primeiro, então, de começar esse bate-papo, pessoal, com a conceituação do que vinha a ser inteligência artificial, qual é a definição mais clara que a gente pode ter sobre esse termo, e ninguém melhor do que o professor Alexandre Chavegato para trazer para a gente o conceito do que seria, então, Chavegato, inteligência artificial. Como é fácil a gente entender isso? Obrigado, Diandro. Então, em primeiro lugar, não é hype, né? O que existe é o contrário, né? Existe uma grande subestimação da área, né? Então, é uma área que hoje já domina o nosso dia a dia, do momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, nossa vida já é guiada, já é orientada por algoritmos de inteligência artificial, e a gente está na pré-história ainda da inteligência artificial, né? Vai vir muita coisa ainda. Então, é uma área profundamente transformadora, que já está transformando a nossa vida e que vai transformar muito mais a nossa vida, e quase não se fala sobre isso, né? Notícia no jornal é uma notícia escondidinha ali por dia, né, quando já deveria estar dominando aí o noticiário. Mas em breve é inevitável que as pessoas vão começar a se dar conta e vão começar a usar cada vez mais, né, o ChatGPT. Foi uma mudança simbólica importante, onde as pessoas estão vendo
né, estão indo atrás da inteligência artificial, em vez de serem usuários passivos da inteligência artificial, como era até a chegada do ChatGPT, as pessoas estão falando, não, eu vou pedir ajuda para a inteligência artificial. Isso vai acontecer cada vez mais, né, em todas as áreas, principalmente na área da saúde, que é a área mais difícil, a área mais complexa de todas, uma área pronta aí para ser transformada profundamente por algoritmos de inteligência artificial. Então, o que seria inteligência artificial? De uma forma bem simples, é a capacidade de máquinas tomarem decisões que a gente identifica como inteligentes. Tá? Então, máquinas tomando decisões inteligentes, isso é inteligência artificial. Existem duas grandes áreas, formas com as quais computadores conseguem tomar decisões inteligentes. Ou você programa diretamente o computador para tomar uma decisão inteligente. Tá? Isso a gente chama de inteligência artificial clássica, tá? ou boa e velha inteligência artificial. Você vai lá e insere no computador as regras para tomar uma decisão inteligente, o computador vai lá, segue essas regras e te dá uma resposta inteligente. Essa é a primeira forma. A segunda forma é a área que hoje domina a inteligência artificial, que é basicamente um sinônimo de inteligência artificial, que é a área que a gente conhece como machine learning, né? Aprendizado de máquina. Eu prefiro o termo em inglês machine learning, que são máquinas tomando decisões inteligentes, não mais a partir de regras pré-estabelecidas por humanos, mas de regras que a própria máquina, que o próprio algoritmo aprende via exemplos. Tá? Então, por exemplo, você insere no algoritmo aí milhares, milhões de dados de pacientes, alguns pacientes acabam tendo um desfecho específico e os outros não têm esse desfecho, o algoritmo ele vai aprendendo a interação complexa de fatores que levam algumas pessoas, por exemplo, a terem um infarto no próximo ano, terem câncer no próximo ano, terem Covid versus terem influenza. Tá? Ele vai aprendendo essa interação complexa de fatores que permite identificar as regras de decisão, né, para apontar que uma pessoa como ela tem 92% de chance, por exemplo, de ter um infarto no próximo ano. Tá? Então, isso seria as duas grandes formas. Né? Hoje, o interessante de machine learning é que a gente tem muita dificuldade, como seres humanos, de explicarmos nossas decisões inteligentes. Tá? Então, quando nós tentamos codificar as decisões inteligentes para a máquina, isso acaba virando uma decisão simplista, muitas vezes. Tá? A gente tem muita dificuldade em explicar por que a gente tomou várias decisões inteligentes. É uma intuição que a gente vai desenvolvendo a partir de exemplos, a partir de dados. Né? Eu costumo usar o exemplo do rinoceronte e do hipopótamo. Então, a gente tem muita dificuldade, a gente sabe quando a gente bate o olho, a gente sabe o que é o rinoceronte e o que é o hipopótamo. Mas na hora de a gente ensinar a máquina, né, a identificar o hipopótamo do rinoceronte, a gente tem muita dificuldade. A gente começa pensando, é o rinoceronte porque tem chifre. Mas não é por causa disso, você pode tirar o chifre, você bate o olho e você sabe que é o rinoceronte. O hipopótamo porque é gordinho. Você pode botar um hipopótamo magro ali, a gente bate o olho. Por quê? Porque a gente criou regras complexas na nossa cabeça que a gente não consegue explicar direito, porém desenvolvemos via exemplos, né, via experiência. É exatamente isso que os algoritmos fazem, com a diferença que os algoritmos não deixam passar nenhuma nuance, conseguem entender cada detalhe, o algoritmo não esquece, o algoritmo não se distrai. Então é uma ferramenta muito poderosa para nos auxiliar em tomada de decisão, como já nos auxilia nas outras áreas, né, como, por exemplo, no trânsito. Né, todo mundo que usa um carro usa algum aplicativo de trânsito. Né, é o algoritmo de machine learning. Né, então, se você assiste o Netflix, né, o que aparece ali no Netflix? Sugestões para você. É algoritmo de machine learning. Redes sociais, o que aparece primeiro ali? É um algoritmo de machine learning que está predizendo que é o teu melhor amigo. Tá? Então, nosso dia já é guiado, já é orientado por esse tipo de algoritmos que, eventualmente, vão chegar para orientar, guiar decisões na área mais difícil de todas, na área mais complexa de todas, que é a área da saúde. Perfeito. Acho que ficou claro aqui, então, para a gente qual que é o conceito de inteligência artificial, machine learning, que você comentou muito bem, deu exemplos práticos. E para a gente continuar entendendo bem esse assunto e como isso se correlaciona com a medicina do estilo de vida, eu queria perguntar para o Luiz, que é um dos maiores entusiastas desse tema no nosso país, o que seria a medicina do estilo de vida? Para quem ainda não conhece, quais são os pilares da medicina do estilo de vida? E já pedindo para você também falar, a gente está falando de um tema que a ciência vem cada vez mais estudando, publicações mostrando a importância da inteligência artificial para a nossa vida, também para a nossa saúde, como ela pode impactar. E eu quero saber, existe ciência na medicina do estilo de vida e quais são os pilares que a medicina do estilo de vida aborda?
Bom, obrigado, Diano. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Gustavo e Alexandre, por ter aceito o convite aqui para participar da mesa. A gente define medicina do estilo de vida por 2 elementos, né? Primeiro, pelos pilares do estilo de vida, que seriam os comportamentos que influenciam desfechos de saúde. Classicamente, a literatura médica mostra isso, sem dúvida, né, de que atividade física, alimentação, padrão alimentar, o padrão de sono, as conexões sociais, o uso ou não de substâncias, ou seja, as exposições, o exposoma que nós estamos aí em contato, né, as diversas exposições a substâncias tóxicas, radiações, né, e os diversos comportamentos aí, eles impactam os desfechos de saúde. Isso nós já conhecemos muito, e isso se tornou extremamente importante com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis como principais causas de adoecimento, de morbimortalidade no mundo. Mas se a gente ficasse só nos pilares do estilo de vida, a gente estaria no mesmo lugar, vamos dizer assim, né? Porque isso é um conhecimento já bem consolidado na medicina. A medicina do estilo de vida, ela traz um outro elemento, que é o uso de intervenções comportamentais para auxiliar a mudança do estilo de vida. Então, como nós capacitamos profissionais de saúde para intervir no comportamento, lembrando que o comportamento ele tem sempre uma história, ele tem camadas filogenéticas, ontogenéticas, socioculturais, e como você lida com essas camadas aí para alcançar melhores desfechos de saúde com os pacientes. Isso em nível individual e nível populacional. E é aí que entra a questão da tecnologia também, né? Do uso da tecnologia para auxiliar técnicas de intervenção nos 2 níveis, né? Se a gente vai pensar aqui qual é o grande ganho que se tem com o uso de tecnologias, mapear e compreender o comportamento. Nós temos uma percepção muito estreita da longitudinalidade do nosso comportamento. Nós esquecemos que nós nos comportamos assim, de um jeito, né? Então, nós temos pequenos cortes, mas à medida em que nós podemos mapear isso constantemente e reconhecer padrões de comportamento, e isso a tecnologia permite muito bem, e analisar isso, associando isso com desfechos, a gente ganha uma ferramenta a mais de intervenção comportamental. Então, a gente enxerga aí essas possibilidades para a medicina do estilo de vida nesse campo, da leitura dos comportamentos, da mesma forma como se usa a tecnologia para ler o comportamento de consumo, que é o uso mais comum que nós estamos expostos todos os dias, é a leitura do nosso comportamento de consumo. Isso que o Alexandre estava falando, né, sobre o quanto eu recebo sugestões de consumo o tempo todo com base na leitura da minha trajetória de comportamento de consumo em qualquer das dimensões, né? E as relações que isso pode ter depois, né? De um determinado padrão em uma dimensão do meu comportamento, como ela se relaciona com escolhas em outro, porque a gente vai acabar usando as mesmas heurísticas para tomar as decisões no dia a dia, né? Então é esse o campo que a gente enxerga de possibilidades para a medicina do estilo de vida e a junção com a tecnologia. Não, legal. É bom que a gente tem aqui um neurologista, um psiquiatra, e temos um especialista em tecnologia, inteligência artificial, machine learning, que é o Xavegato. Então já me veio aqui em mente que daria, então, pelo menos teoricamente, se é que a gente já não vem tendo alguns modelos que estejam fazendo isso de uma maneira mais assertiva, Xavegato, e o Gustavo vai me dizer se isso seria interessante, que pudesse identificar padrões que, juntando as informações que você tem de comportamento do paciente diante de redes sociais, diante do que ele tem no seu smartphone, pudesse detectar que ele tem uma predição ali de realmente, vou predizer que esse paciente aqui é aquele que vai desenvolver um quadro de depressão, um quadro de tentativa de suicídio. Pode pensar nessa linha, Gustavo? Você acha que faz sentido isso? Você como neurologista e que lida com um bem precioso que é a saúde mental? Boa noite a todos os membros aqui da mesa, um prazer estar aqui. Diandro,
toda a hipótese em medicina, né, e você sabe muito bem disso, ela precisa ser validada e comprovada cientificamente, né? A gente vê algumas, eu acho que aqui é um recado importante, claro que a resposta é, claro que isso faz sentido, né, analisar os comportamentos, entender, mas a pergunta é, se você tem um grupo controle, como é que você está olhando isso, versus como é que você vai achar, bom, o Alexandre entende de estatística, sabe melhor do que eu, que as coisas precisam ser validadas de uma maneira muito séria, né, em medicina, e a gente vê muitas pessoas fazendo coisas de formas isoladas, sabe, Diana? Então, é um grande engenheiro que tem uma grande ideia. Hoje mesmo, como eu já estou nesse universo de startups há 12 anos, eu conheci com um cara super inteligente, que vinha do ramo de bancos, e estava querendo montar um super prontuário ligado, tudo ligado a tudo, que dá a predição de tudo. Eu falei, mas e como é que você comprova isso cientificamente? Não, a validação no teste AB do consumidor. Eu falei, não, cara, teste AB é para entrega de comida. Não deu certo, você manda uma Coca-Cola gelada, né? Aqui, se não der certo, o paciente pode não ir bem. Então, eu acho que esse cuidado adicional, e talvez isso atrase um pouco a inovação de uma forma mais agressiva, como o Alexandre falou, na medicina, porque é muito sério, né? É muito sério. A gente está lidando com uma vida e com intervenções. E quantos estudos, Diana, que a gente vê, né? Você tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um pouco mais velho na medicina, não tão velho como o Luiz, né? O Luiz é de maio de 79, eu sou de dezembro de 79, ou seja, ele é muito mais velho que eu, né? Eu peço por isso no começo. Mas eu respeito também, sem etarismo, sem discriminação. A gente teve o caso do Vioxx, por exemplo, Diana. Você lembra do Vioxx? O Vioxx Sim. Cara, o Vioxx era um anti-inflamatório fantástico, que eu prescrevia muito em 2008, entrei no Olimpiado, o Einstein prescrevia. Na fase 4, ou seja, nós somos da fase 4, né? Começou a aumentar o número de infartos, né? O número de eventos cardiovasculares. Então, eu acho que, sim, sem dúvida, né? Mas eu acho que parte de uma validação muito séria dos achados, né? Outra vez, só outro conto anedótico, eu vi um outro cara de startup dizendo que essa é boa, Alexandre. O cara, ele fez um algoritmo para detectar tumor de pulmão no raio-x. E o algoritmo dele era melhor do que o algoritmo de Harvard e Stanford juntos. Falei, cara, como é que ele juntou os dois algoritmos e fez estatisticamente, comparou com o dele, sabe? Então, eu tenho certeza que ele não sabe muito bem o que estava falando, né? Mas acho que é isso, Diandro, não sei se eu fui claro aí. Não, foi claro, e eu acho que é importante porque vem muito ao encontro do que Xavegato fala muito, né, nas palestras que ele dá, da importância que você tem de estudos clínicos randomizados para você validar o que você está mostrando, da importância do respeito à metodologia de pesquisa com a inteligência artificial, com machine learning, né, Alexandre? Você quer falar um pouquinho disso, dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai separar os nossos dados, tem que ser dados saudáveis, a gente vai ter um momento de trabalhar com os dados para treinamento, e tem toda uma metodologia que tem que ser respeitada para depois você ir para o teste e a partir daí ver como teve um desempenho, e isso sem considerar que está sendo aplicado ainda no mundo real. A gente está falando em sílico, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Alexandre? Sim, claro. Então, acho que o Gustavo levantou, acho que alguns pontos muito bons. Né? Em primeiro lugar, essa questão de que a área da saúde é mais consequente, a gente precisa ter mais cuidado na hora de colocar esses algoritmos em prática. Né? Um dos motivos pelos quais, né, a área da saúde ainda não foi transformada por inteligência artificial. É uma coisa você errar quem é o melhor amigo da pessoa no Instagram, ou errar que era melhor virar à esquerda em vez da direita no carro. Outra coisa é você dar um auxílio errado ao médico, né? Um auxílio ao diagnóstico, ao prognóstico errado. Né? Isso é extremamente e muito mais grave. Eu acho que, eventualmente, a gente precisa, sim, de estudos clínicos randomizados, de inteligência artificial, porque uma coisa é os algoritmos funcionarem, né, nos nossos ambientes artificiais, outra coisa é esse algoritmo ter um impacto positivo no prognóstico do paciente, né? Então, acho que precisa, sim, desse tipo de teste. E outra coisa que o Gustavo mencionou, que também é muito importante, que é essa questão da qualidade do que tem sido feito.
né? As pessoas ainda acham que inteligência artificial é apertar um botão e todo mundo faz a mesma coisa, etc., quando 99% do trabalho é humano. A grande parte desse trabalho, né, diferencial de qualidade, é tudo humano. Tá? Então, hoje a pessoa pode fazer qualquer análise e chamar isso de inteligência artificial e dar um resultado muito ruim, né? Muito ruim mesmo, né? Errar quase tudo que o algoritmo fala, né? Exatamente pela definição de inteligência artificial, né? Que é computadores aprendendo a tomar decisões a partir de exemplos, a partir de regras. Então, qualquer coisa pode ser mesmo inteligência artificial, e existem muitas formas de essas startups, né, burlarem, enganarem, mentirem, né, e terem um resultado que não vai se replicar na prática clínica. Né? Então, é uma área que exige, de fato, muito rigor e muito cuidado na hora de se colocar em prática. Né? Eu, como trabalho na área, eu também fico muito preocupado que as pessoas coloquem esses algoritmos em prática, chamem isso de inteligência artificial, deem resultados horrorosos, né, e acabe queimando a área de inteligência artificial. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, e saber que por trás de cada algoritmo de inteligência artificial é um trabalho basicamente de qualidade humana, né, de capital humano mesmo, de um profissional de qualidade que tem que ir lá por trás, saber ajustar o algoritmo, saber treinar o algoritmo, saber validar esse algoritmo. É extremamente trabalhoso, né? O Diandro está vendo aí na nossa disciplina, né, que são 90 horas de disciplina, uma disciplina introdutória aí a machine learning, e a gente corre bastante, né, a gente avança muita coisa, né, e é uma área que não é fácil mesmo. Excelente. E aí eu vou aproveitar, Gustavo, o Chavegato falou da importância de ser levado a sério. Você é CEO e fundador de uma startup que trabalha com o que mais mata no Brasil e no mundo, que é a doença cardiovascular. Quero que você me diga o que você, tendo a responsabilidade que você tem, escutando o que o Chavegato acabou de citar, qual que é a sua percepção de cuidado, o que você faz internamente para garantir a responsabilidade que se espera de quem está trabalhando com inteligência artificial e que deseja trazer algo para a sociedade que de fato possa impactar positivamente, sem ser simplesmente dourar uma pílula, dizer que estou criando uma solução mágica, mas que na verdade talvez não seja. O que você faz internamente para ter esse controle? Boa. Minha história com a inteligência artificial, ela vem desde 2016, quando começaram a dizer que o Watson fazia tudo, né? O Watson, ele lavava, passava, ele dava diagnóstico de câncer, ele era fera. E eu falei, cara, esse Watson aí, ele vai dominar o mundo, né? Acho que o Alexandre lembra dessa história. Inclusive, o cara que era o head do Watson Health no Brasil morava no meu prédio. E putz, o cara era físico, super sério, mas enfim. E aí a gente, quando surgiu isso, Diandro, eu tinha 1000 eletroencefalogramas em casa, laudados, de forma não estruturada. Eu falei, cara, coloquem algum algoritmo aí, vamos ver o que dá esse negócio, né? Porque já que ele aprende sem ser explicitamente programado, né? Que é aquele conceito do machine learning que o Chavegato falou, e aí deu a chance, eu queria saber se era normal ou anormal, e aí deu 10,5% de chance de ser normal. Eu falei, não, cara, jogar uma moeda para cima, não tem como dar 10,5, né? Aí eu comecei a estudar um pouco mais e começar a entender, Diandro, que acho que quando você vai desenvolver um algoritmo de inteligência artificial, pelo menos na minha concepção, Alexandre, é muito parecido com uma tese de doutorado. Você precisa fazer uma pergunta. Qual a pergunta que você quer que ele responda, né? Ou o que você espera daquela intervenção? Né? E que tipo de dados você vai fornecer para isso, né? Então, quando a gente criou a Neomed, a primeira coisa que a gente fez foi fazer exames eletivos, criar um banco de dados estruturado, com um laudo exatamente igual, né? E começar a separar esses pacientes em normais, anormais, todas as categorias, né, que a gente tem dentro dos eletros. Hoje a gente tem mais de 1.050.000 exames feitos, né, e laudados por nossos médicos. Mas não começou assim, né? Depois disso tudo, a gente começou a entender, cara, quantos eletros a gente tem, faz sentido. Eu tentei fazer com uma empresa japonesa também, deu errado. Eu falei, cara, a gente tem que internalizar esse negócio, e a gente contratou um cientista de dados, contratou um excelente cardiologista, talvez um dos melhores cardiologistas do Brasil, que é o nosso diretor médico. Em tempo pouco eu vou falar quem é.
E aí, quando a gente começa a aliar, né, a prática clínica, o que aquele dado realmente significa, com alguém que sabe limpar os dados e estruturar o banco de dados, que depois chegou o Fabiano, e aí o Marlon, nosso cientista de dados, fazendo todo o algoritmo e olhando e validando e tentando entender por que a especificidade não melhorava, por que a... Então, assim, é um trabalho contínuo, sabe, Diana? E eu acho que esses trabalhos, de novo, eu acho que eu volto no ponto que, assim, desde o começo a gente publica o que a gente faz, né? Então, desde o começo a gente manda para congresso, a gente bota a cara, a gente publica. Então, você criando, eu acredito muito, pelo menos em medicina, na multidisciplinariedade da construção de um algoritmo que tem um sucesso um pouco maior, sabe? Então, Não, excelente. Isso aí que fica, eu acho que é importante, o cuidado que você citou de constituir uma área específica para isso, né? Que não seja algo secundário, mas algo que tem sua importância estratégica para o que você quer oferecer. Agora, tinha um outro item que a gente precisava conversar, que são os wearables. O Luiz Carlos comentou da importância da medicina do estilo de vida, porque ela foca muito em comportamento, né? E hoje em dia a gente está com uma infinidade de dispositivos vestíveis que podem capturar milhares de dados continuamente. E eu queria saber, Luiz Carlos, qual que é a expectativa que a gente tem com o crescimento dos wearables, o que a gente pode esperar deles como aliados ou não, para a gente conseguir incrementar o nosso papel de ser copiloto do paciente, né, auxiliando na estratégia que tem de mudança comportamental, que não é nada fácil, é desafiador, a gente sabe disso, mas que talvez a gente tenha ferramentas que possam nos auxiliar em relação a isso. Qual que é o papel dos wearables? O que você enxerga sobre esse tema? Bom, como o Gustavo colocou, né, quando a gente vai usar a tecnologia, a gente tem que ter uma pergunta. E nesse caso, na medicina do estilo de vida, como nós vamos tentar utilizar aqui técnicas de intervenção comportamental, a gente tem que fazer uma pergunta: quais são as técnicas de intervenção comportamental que são mais úteis para provocar ou sustentar a mudança? E na maior parte dos problemas de saúde mais importantes, sobrepeso, obesidade e sedentarismo, por exemplo, e o padrão alimentar, a técnica de mudança comportamental que tem mais impacto é o monitoramento. Porque o monitoramento, ele permite aquilo que a economia comportamental, ela vai dizer que é tornar o comportamento mais evidente. Né? Quando o comportamento se torna evidente, se aumenta a consciência da pessoa sobre a frequência dele e provavelmente sobre a consequência desse comportamento. Então, quando você torna evidente causa, consequência e frequência, isso tende a permitir a mudança daquele comportamento. Então, os wearables, o primeiro benefício seria esse: monitoramento de padrões que se associariam a desfechos de saúde. Né? Então, o que a gente tem mais validação e evidência hoje são justamente dos smartwatches. Né? Então, se você vai olhar em 2020, a gente teve a conclusão, até o final de 2020, de 200 estudos clínicos com wearables em saúde, e a maior parte foram com monitoramento de frequência cardíaca, o eletrocardiograma, pressão arterial, né, variabilidade da frequência cardíaca. Depois a gente tem um campo aí que é o de monitoramento de sono e de padrão de ondas do eletroencefalograma. Então tem as bandas, né, para monitoramento de eletroencefalograma, mas com certeza os smartwatches são os que aparecem mais estudos nessa área. Mas o primeiro ponto é esse, Diandro, é trazer o comportamento para mais evidência. E aí é possível você fazer mudanças a partir desses dados. Né? E eu acho, sim, a gente está aqui num bate-papo, pode ficar à vontade para interromper qualquer um de vocês para complementar, tá? Mas eu lembro muito de uma conversa que eu tive com o Gustavo, logo quando a gente se reaproximou no início dessa jornada na Neomed, em que ele me falou da transformação que ele teve. Ele sendo CEO de uma startup que trabalha com saúde,
ele vinha num estilo de vida que estava caminhando, eu posso falar aqui, Gustavo, que faz parte da sua jornada, a gente já teve essa conversa em outros eventos, que ele vinha caminhando para um lado que não era da saúde, né? Tinha aumentado o peso, tinha ficado mais sedentário, e com a ajuda de wearables ele também pôde monitorar melhor como estava a saúde dele e teve esse processo de transformação. Não teve essa etapa, Gustavo, em que a tecnologia te ajudou a conquistar mais os seus objetivos, a ter mais disciplina, a ter um pouquinho mais de assertividade no que você queria metrificar e transformar algo que fosse mais objetivo em algo mais palpável, tangível? Eu estava falando antes com isso, Luiz, né, Luiz, assim, aquele ponto de inflexão, né, em negócio, né, eles chamam isso de Strategic Inflection Point. E o meu Strategic Inflection Point foi no momento que eu fui fazer eles lançaram um aplicativo, não era nada moderno, mas se chamava Riscômetro de AVC. É da Sociedade Mundial de AVC. E aí você vai colocando lá peso, altura, circunferência abdominal, blá, 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 blá. E eu tinha 4 vezes mais chance de ter um AVC do que uma pessoa da minha idade. Eu falei, pô, ferrou, eu vou virar meu paciente, né? E aí, realmente, modifiquei o estilo de vida de uma forma bem agressiva, perdi 25 quilos, acordo todo dia 5 horas da manhã para correr, fazer atividade, enfim. Mudou bastante, Diandro. Mas eu acho que, só complementando essa questão dos wearables, acho que é interessante que você começa a gerar dado de vida real, né? Então, na Real Life Evidence, acho que isso aí é bem legal. Infelizmente, aquele estudo de 2019 do atrial fibrillation para smartwatch, ele não foi positivo, né? Foram 419 mil pacientes, só 34% dos que identificaram irregular beats foram FA, e isso não teve nenhum desfecho depois. O problema é que, quando você lê o estudo, o desfecho primário dele é comprovar a FA, né? É um desfecho fraco, né? Não é morte, não é AVC, não é infarto, né? Então, ele não conseguiu comprovar que realmente você monitorando, você vai ter um desfecho melhor ou pior. Tem um monte, né, de gente fazendo dispositivo vestível, né, Luiz? Sim. Agora, quanto esse monitoramento realmente vai ter um impacto na mortalidade, né, desses pacientes, eu não sei se isso está muito claro pelo que eu li até hoje. Talvez no comportamento das pessoas, sim, né, o cara começa a ver. Meu pai, por exemplo, tem 70 anos, ele adora fazer atividade física, a gente acabou de dar de aniversário de 70 anos para ele, um Samsung Watch que mede tudo tal, e ele está se amarrando, ele está subindo mais escada, está fazendo mais atividade, está gastando mais caloria, mas isso é individual, né, não é populacional. Agora, por isso é populacional, eu não sei como funcionar isso. Você tem alguns estudos mostrando que é uma ferramenta para avaliar, até de pesquisa, né? Um estudo de 2019, por exemplo, ele mostra que houve uma associação de pequenos intervalos de atividade de vida diária, assim, atividade física intensa durante o dia, que não sejam programadas, né? Um período em que você sobe uma escada um pouco mais depressa, né? Carrega um peso, né? E isso se associou com melhores desfechos de mortalidade. Então, isso comprova, talvez para o paciente perceber que não é que uma pequena diferença que ele tem no movimento durante o dia vai ter um desfecho melhor de saúde para ele. Mas, com certeza, talvez o principal benefício, e aí os estudos eles começam a mostrar isso, é que existe uma modificação de comportamento mesmo. O monitorar, ele aumenta a predisposição para praticar aquele comportamento saudável. Monitoramento de alimentação, de sono e de atividade física, eles têm esse efeito comportamental. É um padrão comportamental bem claro dentro do behaviorismo. Se você vê a consequência do seu comportamento, a consequência reforça aquele comportamento. E esse efeito, ele é tão significativo que você também já vê estudos mostrando que ele tem um lado negativo, que é o surgimento de compulsão por monitoramento dos padrões comportamentais. Então, por exemplo, pacientes com uma predisposição a transtornos alimentares, eles
começarem a ter comportamentos compensatórios pelo monitoramento da atividade física, por exemplo. Então, o que a gente via, por exemplo, na anorexia, que um paciente às vezes fazia um consumo um pouco maior dentro do imaginário dele de calorias, e aí ele passava horas a mais na academia, fazendo esteira, fazendo atividade física para compensar, agora ele usa o monitoramento por vestíveis aí para fazer isso. Então, assim, tem um efeito comportamental? Tem, tanto positivo quanto negativo. Né? Então, isso é bem evidente. Aproveitando, Luiz, essa informação que a gente acabou de trazer, da imensidão de dados que a gente consegue trabalhar, diferentes variáveis, num volume nunca visto antes, numa velocidade também nunca visto antes, associando um com o outro. Eu queria trazer para o debate agora o livro do Eric Topol, que é o Deep Medicine, né, que é um livro que deveria ser de cabeceira, né, para todos nós que trabalhamos com saúde e que querem saber o que vai acontecer pela frente. Ele já vai dando uns spoilers desde 2018, 2019, ele já vem trazendo muita coisa que está acontecendo agora. E aí eu queria, Chavegato, que você explicasse, para quem nunca leu, basicamente, o que o Eric traz para a gente? Ele defende que a gente tem a medicina do futuro baseada num tripé, em que a gente teria a fenotipagem profunda, o deep learning, a aprendizagem profunda, e com isso você teria a possibilidade de realmente ter uma conexão e empatia profunda com o seu paciente. Eu queria primeiro que o Chavegato explicasse para a gente o que seria essa fenotipagem profunda e a aprendizagem profunda, e depois, Luiz, que você complementasse como que isso vai permitir com que a gente, de fato, tenha mais conexão e empatia com o nosso paciente. Eu não estou ouvindo o Chavegato. Tá mudo ainda. Tá mudo. Vamos ver se retorna. Me ouvindo agora? Agora Perfeito, agora sim. Ótimo, deixa eu configurar alguma coisa. Então, a grande teoria do Eric Topol, né, que ele já vem batendo nessa tecla há muito tempo, é a questão de que, por incrível que pareça, né, o grande paradoxo aí da inteligência artificial, que ao contrário do que muitas pessoas acham, inteligência artificial não vai tornar os médicos um robô, né? Na verdade vai fazer o oposto, né? A parte de robô vai ficar com o robô, né? O que vai ficar com os médicos é a parte humana, né? A parte da medicina, né? Retomar as características originais da medicina, que é você ouvir teu paciente, você sentir teu paciente, você acompanhar teu paciente, né? Tudo isso vai ser liberado por meio da inteligência artificial. Primeira grande mudança, né, que vem aí, coisa dos próximos meses, nos grandes hospitais brasileiros, é acabar com essa história de médico ter que digitar informação durante a consulta médica, né? Isso é um absurdo, é uma das grandes críticas aí dos médicos e dos pacientes, né? O fato de que o médico tem que ficar lá digitando, olhando para baixo para o teclado, digitando. Isso é uma coisa de pré-história, que aos anos a gente não vai acreditar que se fazia isso. Né? Então, como é que vai ser com a inteligência artificial? O médico conversa com o paciente e o algoritmo preenche o prontuário eletrônico. Tá? No máximo aparece algum alerta, né, alguma sugestão na tela do médico, tipo, pergunte mais sobre isso, ou você não perguntou essa questão, etc. Mas olho no olho, né, nada de ficar olhando para baixo para o teclado. Né? Então, a primeira mudança, que é simplesmente uma das principais queixas pós-atendimento, tanto dos médicos quanto dos pacientes, vai acabar, né, quase que do dia para a noite aí, com a inteligência artificial. Já existem muitas startups trabalhando nessa aplicação. Né? Em segundo lugar, é a questão de que todos os médicos vão ter acesso a essas ferramentas, né, de auxílio ao diagnóstico e prognóstico. Tá? Então, qualquer dúvida que o médico tem, ele vai conseguir perguntar, né, ou entrar no prontuário eletrônico e perguntar, estou achando que esse paciente tem essa doença. Dado o histórico de pacientes do meu hospital, né, qual a probabilidade desse paciente aqui ter essa doença que eu acho que ele tem? E o algoritmo vai lá, vai analisar e vai falar, historicamente, um paciente que nem esse tem 94% de probabilidade, etc. E o médico vai usar essa informação, juntando com a informação que ele está tendo ali de contato com o paciente, vai tomar essa decisão. Mas a grande questão é que todo médico vai ter esse auxílio, né? Que vai ser o melhor, né? O melhor cardiologista do mundo ali, caso ele tenha alguma dúvida, né? Ele consegue ir lá e pedir um auxílio, pedir uma sugestão, etc. Né? E quais vão ser os grandes profissionais de saúde? Em primeiro lugar, o profissional de saúde que consiga trabalhar
com a equipe de ciência de dados do hospital, né, para desenvolver algoritmos, desenvolver soluções que otimizem as suas decisões, né, caso tenha alguma dúvida, algum problema em alguma coisa, já ter isso bem mapeado com a equipe de ciência de dados. Em segundo lugar, vai ser aquele médico que vai praticar a parte humana da medicina. Vai ser aquele médico que vai conseguir entender, sentir o paciente, né? Às vezes, a melhor intervenção vai ser uma intervenção que o médico sente ali na conversa que o paciente não vai seguir. Por exemplo, uma injeção de 6 em 6 horas, por exemplo, ele lá na conversa ele consegue sentir que talvez não seja essa a melhor, por mais que o algoritmo fale, né? Olha, historicamente, a melhor intervenção para esse tipo de paciente costuma ser tanto, ele vai lá e vai sentir pela conversa qual que é a melhor intervenção para esse paciente específico. Então, o que vai liberar o potencial humano da medicina. Né? Esse vai ser o grande paradoxo aí da inteligência artificial. Porque a parte de robô vai ficar com o robô, todo médico vai ter auxílio, a mesma dúvida, a mesma orientação, se tiver interesse, e vai acabar tomando a melhor decisão. Isso vai aumentar o número de consultas que as pessoas vão ter no médico, no hospital, as pessoas vão começar a ir mais ao médico, as pessoas vão começar a ir mais ao hospital, elas vão ver que toda vez que elas têm problema de saúde, a melhor decisão é tomada. Elas recebem a intervenção correta, o diagnóstico melhor possível. Então, por que eu vou ficar em casa? Então, eu passei agora 3 semanas com uma tosse, muito chata, que não ia embora. Eu testei várias coisas, eu fiquei pensando em ir para o hospital, e depois não sei se vai resolver, é só uma tosse e tal. Se eu soubesse, né, que tivesse certeza absoluta que a melhor decisão chegasse lá e eu ia receber o medicamento perfeito para mim, eu já teria ido, já teria resolvido isso, né? Mas eu fico o pé atrás de que já estou tomando os medicamentos, ele vai provavelmente mandar fazer os mesmos medicamentos que eu estou tomando, etc. Então as pessoas vão começar a ir mais, né? Para que você vai ficar em casa passando dor, se sentindo desconfortável, se você sabe que sempre quando você vai para esse médico que usa aqueles algoritmos, seu problema é resolvido. Isso vai aumentar a demanda para profissionais de saúde, né? Aumentando as suas oportunidades de emprego e aumentando os seus salários também. Tá? Além do que vai se tornar mais produtivo, né? O tempo perdido, né? Machine Learning vai permitir otimizar o tempo do médico, né? Por exemplo, em relação às filas de pacientes. Né? Outro absurdo que a gente vai achar daqui a uns anos é o fato de que todo paciente que chegava no hospital recebia 20 minutos ou 40 minutos, independentemente do tipo de problema, etc. O algoritmo vai conseguir falar, um paciente como esse provavelmente é 5 minutinhos, esse outro paciente provavelmente vai precisar de 1 hora, esse outro paciente... E aí você vai otimizando a fila nos diferentes médicos, nas diferentes especialidades. Então, vai trazer uma eficiência muito grande e diminuir esses períodos aí que os hospitais têm, né, de excesso de demanda, de ociosidade, né, para manter, né, diminuir esse burnout, esse estresse que os profissionais de saúde passam, principalmente em questões burocráticas. Né? Essa é a primeira coisa que tem que cair. É um tempo muito mal utilizado do médico em questões burocráticas, em questões de faturamento, em questões de preenchimento, de papelada desnecessária, né? Isso daí vai tudo cair bem em breve e vai sobrar mais tempo para o médico praticar a medicina, e porque vão ser esses profissionais que vão fazer a diferença. Vão ser esses profissionais que os pacientes vão querer se consultar, né? Esse tipo de hospital porque o paciente vai querer ir. Porque o robozinho, todo mundo vai ter acesso ao mesmo algoritmo do robozinho. Mas a parte humana vai fazer o diferencial aí na próxima década. Então já é bom. Diana, eu posso fazer uma pergunta? Não, só queria dizer antes que eu fiquei muito feliz por 2 coisas que o Chavegato já fez hoje. Primeiro, mostrar que a inteligência artificial não é hype. E o segundo, ajudar a acabar com esse preconceito de que a inteligência artificial está vindo para acabar com o trabalho do médico. Para quem escutou os últimos 3 a 5 minutos que ele explicou detalhadamente como que a gente vai ser impactado, já sabe o que está por vir pela frente e pode se preparar para entrar no trem e não deixar ele passar. Porque você vai poder aproveitar o que tem de melhor na tecnologia para desenvolver mais ainda suas habilidades socioemocionais. Fala, Gustavo. Não, eu entendi a opinião do Alexandre, e assim, eu tenho acompanhado as discussões do Yann LeCun, acho que você conhece muito bem, né? Yann LeCun publicou um trabalho em 98, que mudou, né, do Convolution Neural Network, e hoje ele acho que ele é o principal do Meta, né, é o cara principal do Meta, e ele defende... Cientista-chefe do Meta, não é? Ele é um francês e tal, baita história. E ele defende muito, eu vi algumas entrevistas e as publicações, defende muito exatamente isso, assim, a inteligência artificial não vai acabar com a humanidade, né? Não vai acabar com a humanidade por uma série de questões.
Você concorda com isso, Alexandre? Ou você acha que a gente vai ter como o exterminador do futuro, né? Só para ficar mais interessante... Assim, direto, assim... Hã? Assim, na cara dura essa pergunta. Eu não vai acabar com o trabalho médico, não, mas e com a humanidade? Né? Não, isso então, eu acho que, não, assim, a gente vai entrar num buraco que é difícil a gente sair. Mas eu acho que, assim, é uma coisa que o Ian LeCun, ele acha que não vai acontecer mesmo, e eu acho que provavelmente não vai acontecer mesmo, mas, assim, nenhum de nós acha que é 0%, tá? Então, ele acha que não vai acontecer porque a gente vai ser esperto o suficiente para conseguir orientar a inteligência artificial. Mas é importante a gente ter isso na nossa cabeça, que existe esse risco, tá? Ele acha que existe o risco, tá? Mas ele acha que que nós humanos vamos conseguir guiar ou alinhar, como a gente chama, né? O alinhamento inteligência artificial, né? Ou seja, direcionar essa super inteligência quando ela chegar, a gente ainda não está perto dela, né? Esse algoritmo que é muito mais inteligente que seres humanos em todas as áreas, que a gente vai conseguir direcionar e alinhar esse algoritmo para aquilo que a gente gostaria que ele fizesse e não vai sair do controle. Né? Exato, por muitos motivos, né? A teoria do LeCun é que a gente está baseando muito em nós, né, seres humanos que têm essa necessidade de poder, essa necessidade de dominância, esse medo da morte, e ele argumenta, por quê? Porque a gente passou por vários processos evolutivos darwinianos aí, ao longo de séculos e séculos e séculos, e o algoritmo não vai ter passado, não vai ter essa bagagem evolutiva por trás, né? E muitos animais não têm mesmo essa tendência a dominar, essa vontade esse medo de morte, essa vontade de ser líder, etc. Muitos animais aí, né? As abelhas, formigas, etc., muitas vezes se sacrificam em prol do bem comum, então ele acha que a gente tem que esperar para ver, né, que tipo de consciência vai nascer nesses algoritmos, né, e independente do que nascer, a gente vai ser esperto o suficiente para conseguir guiar, orientar esse tipo de algoritmo para aquilo que a gente gostaria, tá? Então, eu sou dessa opinião, acho que existe o risco, acho que a maioria das pessoas acha, pesquisadores da área, que existe o risco de sair do controle, uma superinteligência sair do controle, e isso, né, e a consequência do que uma superinteligência sem limites a essa inteligência poderia fazer, mas ao mesmo tempo nós, né, e por isso que precisamos de mais pessoas na área de inteligência artificial, né, nós vamos até esse momento acontecer, nós vamos conseguir resolver esses problemas e guiar, orientar a inteligência artificial para fazer aquilo que é benéfico, né, e não necessariamente uma inteligência vai ter essas necessidades que a gente tem como humanos, que são resquícios evolutivos históricos. Boa. Qualquer coisa, a gente vai para a Vitória, a gente te protege aí, Gustavo. Fica tranquilo. Não vai acontecer nada de mal, não. Não, vou arrumar um sítio para mim com 2 espingardas lá sem internet. Quero ver a inteligência artificial entrar lá. Luiz Carlos, aproveitando ainda falando do Deep Medicine, tem uma coisa que é super interessante, né? A possibilidade da gente ter informações cada vez mais pormenorizadas do nosso paciente. Então, será que vai chegar o momento da gente conhecer genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, microbioma do nosso paciente e a gente ter ajuda ali de uma inteligência trazendo para a gente, olha, para esse paciente a melhor solução é essa? A gente vai chegar nesse momento? Adiando, para quem trabalhou com biologia molecular igual eu, né, esse é o nosso sonho, poder juntar todos esses dados, né, porque... você vê partes, né? Você vê partes quando você estuda só o genoma, quando você estuda o transcriptoma, você está vendo só partes desse mecanismo que, na verdade, está reagindo. Então, o genoma, ele reage ao ambiente, a todo o esposoma, e isso resulta numa expressão gênica e toda a outra cadeia. Então, a biologia de sistemas trabalha com essa ideia. Então é o nosso sonho juntar todas essas informações. E daí vem uma coisa, quando você puxa isso, eu penso que a questão dessa tecnologia, ela permite uma maior empatia, não só porque nos livra de um trabalho cognitivamente exaustivo de decisão e de leitura da informação e de acúmulo de informação, mas porque a palavra empatia, a primeira palavra que vem depois dela é porque eu compreendi. Ter empatia é dizer para o outro que eu compreendi o que acontece com ele. É isso que faz com que eu sinta que alguém foi empático comigo, quando ela expressa que
que alguém me compreendeu. Quanto mais informações eu tenho sobre o fenômeno adoecimento de uma pessoa, mais compreensão, mais sentido aquilo tem, maior a percepção de empatia que esse paciente vai ter. Então eu gosto muito de brincar com a expressão de que quando você complica, você facilita a empatia, né? Então, quando eu penso que toda doença, resultado de um comportamento, ou comportamento, né, da pessoa, ou um comportamento biológico, e eu consigo dar explicação para isso, a sensação de compreensão e de empatia, por consequência, é maior. E o outro é que quanto mais eu compreendo a divisão desses fenômenos de adoecimento, melhores linhas de tratamento eu tenho. Então, o paciente vai sentir que ele vai alcançar um resultado melhor. Eu dou um exemplo dentro da nossa área, da psiquiatria. A história da nosologia na psiquiatria, ela é uma história de separação de entidades nosológicas, em que você, durante a história, vários transtornos mentais estavam agrupados dentro de grandes clusters, e que foram sendo separados à medida em que, primeiro, o grande marco é a introdução da fenomenologia na psiquiatria, porque quando você começava a descrever a psicopatologia dos transtornos mentais, você conseguiu separar, por exemplo, essa é a divisão clássica das psicoses primárias daquelas que eram secundárias. Aí surge a esquizofrenia, que é a psicose primária, e a divisão com a psicose maníaco-depressiva, o transtorno bipolar. Isso é fruto de uma leitura pormenorizada do comportamento da doença. E daí, na história da psiquiatria, isso vai surgindo. Qual é o grande problema que a gente tem na nosologia da psiquiatria hoje? É não ter ferramentas suficientes para separar o grande bolo, por exemplo, do que a gente chama de depressão. A gente fala depressão, mas isso é tudo a mesma doença? Provavelmente não, porque responde diferente. Os pacientes respondem de forma diferente. Tem conectomas diferentes, tem genomas diferentes, transcriptomas diferentes. Então, provavelmente, aquilo que aparece no fenótipo grosso, depressão, são centenas de milhares de, vamos dizer assim, doenças diferentes. Então, quando eu tiver essa compreensão, eu vou ter uma maior capacidade de desenhar linhas de cuidado que tenham resultado melhor para esse paciente e trazer compreensão para ele. E aí isso vai dar uma percepção de empatia muito maior. Pense um paciente que sofre com dor crônica, com fibromialgia, né? É uma das condições crônicas mais sofridas ali. E que você tem que ter empatia com o doente pela experiência dolorosa que ele tem. Então, quanto mais a gente compreender de onde vem aquilo, e a fenotipagem profunda tem esse papel, né, e a junção desses dados todos, mais a gente vai dar esse senso de eu compreendo o que está acontecendo com você. E isso é o que é mais caro para o paciente. Não, excelente, Luiz. E assim, para fechar o nosso raciocínio aqui sobre a importância da inteligência artificial, das novas tecnologias, dos wearables para a medicina do estilo de vida, que a gente já entendeu o que é também. Você repetiu para a gente a importância do comportamento, né? Ciência comportamental é importantíssima para mudar de hábito, para a gente entender o que está acontecendo com o nosso paciente. A gente está vendo muito avanço, mas a gente pode não traduzir o conhecimento em prática. Isso é necessário. Aqui a gente está num bate-papo, todos são professores. Os 4 que estão aqui estão acostumados a dar aula, fazem isso. E eu acho que existe um grande desafio para a gente. Eu queria que cada um de vocês dissesse qual que é a percepção que vocês têm de como a gente vai conseguir melhorar letramento digital, que isso é necessário para o Brasil inteiro, e como a gente consegue melhorar letramento em saúde, que também é muito importante para o Brasil inteiro. O letramento digital e o letramento de saúde são fundamentais para a gente conseguir incorporar a tecnologia de uma maneira mais assertiva. Senão pode ainda não ser aproveitado da melhor forma possível. O que vocês acham disso? Eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, até para ver se me anima um pouquinho mais, para a gente ter mais esperança ainda do que está por vir. Diandro,
A medicina do estilo de vida, eu falo que ela está dentro do campo da ciência da implementação, né? Por isso que existe a ciência da implementação. A gente tem uma quantidade de dados e de ferramentas muito grande já produzidas, mas existe esse gap, né, que é bem reconhecido, de conseguir levar essas soluções para a prática. Isso nas intervenções em mudança comportamental, economia comportamental, isso tudo, isso é bem evidente, né? Os médicos, se os pacientes têm dificuldade de aderir a medicações, em torno de 30% só dos pacientes aderem, dependendo da área, né, e mudança de estilo de vida é muito menos do que isso, né, os médicos e profissionais de saúde também têm dificuldade de aderir a novas tecnologias, né, e aderir inclusive aos guidelines, às recomendações, né, muito baixa adesão de médicos aos próprios guidelines clínicos. Então, seguindo a ideia até de Alf Moore, né, no Cruzando o Abismo, lá, aquela clássica curva de adoção de tecnologia, né, a gente precisa buscar formas de, primeiro, demonstrar valor para a adoção disso. Porque é vantajoso que você adquira essas habilidades e essas capacidades? Porque o letramento digital, ele é importante. E, em segundo, é como eu consigo facilitar a adesão sem que seja necessário um conhecimento muito aprofundado. O Moore, ele coloca isso, né, como a grande barreira para a adesão da maioria tardia de qualquer tecnologia. É quando eu consigo fazer uso daquilo sem precisar de um letramento tão profundo, né? Então, aí talvez é o caminho, como, por exemplo, da gente conseguir low code, né? Low code é um movimento nesse estilo, né? Quando eu preciso saber menos de programação para poder usar uma ferramenta. Então, isso facilita a adesão à ferramenta. Excelente. E você, Gustavo? Deixar os professores primeiro ali, o Diandro. Alexandre, o A vem antes do G. Vai lá, Alexandre. Sem áudio, sem áudio. Então vai ter que ser eu, tá vendo? Enquanto ele reconecta, vai ser você, Gustavo. Tá bom. Eu trago muito para a prática, sabe, Luiz? Assim, a gente hoje tem uma empresa, eu tenho empresa de tecnologia em saúde há 12 anos, né? E eu já trabalhei, a maioria das empresas eram B2B, ou seja, empresas prestando serviço para outras empresas de saúde, né? E em algum dado momento, né, na história da empresa, que tem a grande visão aí, né, de reduzir a mortalidade cardiovascular através de tecnologia, a gente falou, cara, a gente tem que chegar no paciente, a gente tem que ir até ele, se você quer reduzir. E a gente desenvolveu um aplicativo de modificação de estilo de vida, envolvendo vários aspectos. Começou com hipertensão, mas ele envolvia todos os fatores de risco aí, de estilo de vida. E pasmem, número 1, há um engajamento baixo do paciente. Pasmem, número 2, ninguém paga por isso. E a gente começou a estudar o que era o D2C, né, o Direct to Consumer, em saúde hoje no Brasil, né? Então, os produtos digitais hoje, destinados diretamente a pacientes, eles têm um engajamento baixo, né? E eles têm o que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, aquele produto que dá certo e alguém paga por aquilo, basicamente é isso, muito baixo também. Então, eu acho que tem um desafio enorme e talvez impor ou educar, eu não sei se esse é o caminho, sabe, Diandro? Assim, eu sou bem crítico em relação a isso, dada a minha experiência. Você sabe que a gente investiu já bastante dinheiro nisso e colocou tudo pelo ralo, talvez pela minha experiência ruim, o Luiz, que é psiquiatra, sabe, eu criei um bloco aí no assunto, mas acredito, assim, que o que você está falando, né, de educação é o awareness da população. A awareness, acho que é a coisa mais difícil que tem quando a gente fala em doença cardiovascular e tudo, e você medir essas intervenções. Então, eu sou bem crítico, sabe, Luiz? Assim, na verdade, eu estou pagando para ver ainda um produto. Eu sou, quando
Quando eu participo, às vezes, de hackathons como mentor, e eu vejo sempre grupos querendo fazer aplicativos para a área de saúde mental. Então, sempre aparece um grupo querendo fazer. Eu sou muito cético, porque existe um problema que é a adesão ao aplicativo. É o behavior do consumidor, Isso. né? Então, talvez assim, eu fiz recentemente a gente publicou um trabalho aqui que eu fiz junto com o grupo da ciência da computação aqui na universidade, em que a gente estava estudando a relação de temperamento com comportamento em rede social, em múltiplas plataformas, para poder entender se a pessoa se comportava com selfies diferentes, dependendo da rede que ela estava. E é bem interessante ver que as pessoas se comportam mesmo diferente e em cada lugar e dependendo do comportamento. Então isso faz a gente pensar que, assim, talvez só funcione se for possível inserir num aplicativo que a pessoa já tem o hábito de usar, porque esse aplicativo já usa tecnologia persuasiva e a pessoa já é aderente a ele, alguma intervenção ali dentro. Mas criando fora, eu não acredito muito, não. Essa foi a nossa ideia, tá, Luiz? Assim, quando a gente criou o aplicativo, a gente sabe que tem aquela lei lá dos 7 aplicativos que a pessoa usa mais, né? Sim. Dentro do celular. Então, ninguém mais tem 100 aplicativos, isso não existe. E a gente transformou tudo numa conversa de WhatsApp. Ainda assim, a adesão baixa. A ideia é maravilhosa. De grupos que a pessoa está de uso. A ideia é muito boa, faz muito sentido. Se você for um cara bem formado, inteligente, tiver um timaço com alguém de IA, com certeza os investidores da Faria Lima vão acreditar em você e vão colocar alguns milhões de dólares no seu aplicativo, mas acho que rapidamente você vai se frustrar. Vai descobrir que não funciona. Eu acho que... Acho que já... Deixa, agora voltou o som do Chavagato? O Chavegato tem que voltar com o microfone. Sim. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeito. Ótimo. Tá, a tecnologia aqui sempre me atrapalhando na vida. Não, então, sobre o letramento, né? Eu acho que é um caminho natural, assim, acho que é um caminho sem volta dessa nova geração, de estar cada vez mais antenada, né? Principalmente na minha área, que é a área de análise de dados, né? Hoje, a nova geração já cresce quantificando tudo, né? Uma coisa que não acontecia no nosso tempo, né? Então, tudo que eles fazem é quantificado, né? A vida social deles, né? Além do trabalho, além da faculdade, além das provas, a vida social é quantificada, né? Então, eles postam alguma coisa, tem lá o número de pessoas que responderam, tem lá o número de pessoas que curtiram, o número de pessoas que repostaram. Então, até a vida social dessa nova geração é muito quantificada. Então, é uma transição natural, eu acho, para eles quererem quantificar outras coisas e usarem, né? Da mesma forma que eles usam, de certa forma, esses números, né? Para mudar as suas interações nas redes sociais ou para postar foto diferente, porque gera mais engajamento, sei lá o que eles fazem. Eles também querem usar isso para algo mais útil, né? Usar isso para o trabalho deles, né? Então, quantificar e melhorar decisões a partir dessa quantificação. Tá? E é impressionante o número de alunos aí hoje, né? Saiu uma pesquisa há uns anos atrás, né? Que 30% dos alunos da medicina da USP não se viam atendendo o paciente, né? Daqui a algumas décadas, né? E muitos deles estão muito interessados nessa área de saúde digital, né? De como escalar o seu impacto, né? Que às vezes, né, você participando dessa transição, né, dessa transformação que a inteligência artificial vai trazer, você consegue ter um impacto, às vezes, em mais vidas, né? Ou trabalhando em ciência, fazendo novas descobertas, trabalhando em startup, criando produto. Isso te permite ter um impacto maior na sociedade, impactar mais pacientes, né? Então, assim, eu estou vendo eles muito interessados com isso, né? Eu recebo muito contato aí de alunos de medicina, querendo começar a programar, querendo desenvolver algoritmos, querendo participar dessa mudança, né? E muito empolgados com essa novidade. Então, acho que vai ser uma transição natural, principalmente, né? Considerando-se os altos salários que a área tem, né? Então, você vai ter muitas pessoas que naturalmente têm interesse em melhorar decisões a partir de dados, você vai ter pessoas também que vão ver que os salários estão muito altos, né, e entre escolher uma coisa ou outra vão acabar vindo para a área. Então a tendência é que mais e mais pessoas venham
né? Porque, de fato, uma área que traz bons salários, né, em primeiro lugar. Em segundo lugar, traz impacto real no mundo, impacto positivo real no mundo, principalmente na área da saúde. Então, se você auxiliar em melhores decisões, né, isso pode ter um impacto aí em milhares de brasileiros, né? Impactar muitas vidas, melhorar a saúde de muitas pessoas. Né? Então, as pessoas estão começando a ver isso, o potencial de impacto disso, estão ficando muito, muito interessadas. Então, eu já deixo assim as coisas fluírem, que eu acho que estão fluindo nessa direção, e eu acho que vai ser uma direção bastante boa para os novos profissionais. Excelente, não, muito bom. Já fico mais esperançoso aqui, viu, Gustavo? Você estava me deixando mais triste, aí o Chavegato jogou agora minha expectativa lá para cima de novo. Eu não podia deixar de passar. A gente está chegando no final, pessoal. Mandem perguntas no YouTube. É a mãe da frustração, viu, Júnior? Mas a gente se frustra, mas depois a gente vem. A esperança é a última que morre. A gente vai sempre estar esperançoso. Não, é esperançoso. A gente é esperançoso, não otimista, esperançoso. E aí eu quero que mandem perguntas no YouTube. Aqui a gente vai poder fazer algumas. Está chegando no finalzinho. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta, Chavegato. ChatGPT, Large Language Models, o que esperar deles para a prática médica? E logo na sequência, necessidade de regulamentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, em relação aos Large Language Models, né, o principal impacto deles acho que vai ser essa questão mesmo de parar com essa história de o médico perder tempo com burocracias, né? Você conseguir falar e simplesmente toda a tua burocracia é resolvida automaticamente. A segunda área que vai ajudar bastante esse Large Language Models no dia a dia da medicina é resumir prontuário eletrônico. Tá? Então, às vezes, o paciente já teve muitos contatos aí com o sistema de saúde, com o teu hospital, e você tem um prontuário eletrônico gigantesco, muita informação desnecessária para esse atendimento, o algoritmo consegue ler toda essa informação e consegue extrair aquilo que ele sabe que é importante você ter de informação para esse atendimento específico, para esse paciente específico. Tá, então, duas dessas áreas aí, acho que vão ser os dois grandes usos aí de Large Language Models. A grande questão é que o Large Language Models é um modelo de linguagem, então ouve bem, fala bem, resume bem, mas não faz descoberta estatística relevante, tá? Ele apenas repete aquilo que ele leu nos livros, etc. Tá? Então, mas a grande mudança aí na área da saúde não vai vir, eu acho, do Large Language Models, né? Eles vão ajudar nesses momentos iniciais, mas auxílio a diagnóstico, auxílio a prognóstico, isso tem que vir de descoberta de dados reais de pacientes, tá? Não é informação que está em livro-texto apenas, né? Você tem que entender essas interações complexas de fatores que levam o paciente, por exemplo, a ter uma recaída daqui a uma semana e outro paciente a não ter, né? Segundo as suas várias características, seus sintomas, seu histórico, etc. Tá? Então, isso daí envolve, de fato, descobertas, né, que aí vão além do que o modelo de linguagem consegue fazer, né, e aí você precisa analisar dados reais de pacientes, desenvolver algoritmos, etc., que é o que o nosso laboratório faz. Tá? Mas sem tirar o mérito aí dos Large Language Models, acho que vão ter muitas aplicações na área da saúde e vão melhorar muito o trabalho do médico, principalmente reduzindo a burocracia e o tempo mal utilizado com essas burocracias que a gente vê atualmente nos hospitais. Eu tenho aqui 1h07 já de bate-papo com vocês, poderia ficar mais 1 hora certamente, mas eu tenho que respeitar também o horário de cada um de vocês, então vou pedir que, de forma bem objetiva, em 30 segundos, cada um de vocês, começando pelo Luiz, Gustavo, por fim, Chavegato, pudesse falar para quem está ouvindo a gente o que esperar da medicina do futuro com o que a gente vem vendo o que a gente vem observando de evolução da tecnologia. O que você espera, Luiz, para os próximos anos? Que nós vamos conseguir aprender com muito mais profundidade o impacto dos nossos comportamentos sobre a saúde. Muito bom. E você, Gustavo? Eu espero do fundo do coração que cada vez mais gente boa entre para publicar, para fazer uma medicina junto com os cientistas de dados de maneira séria e que a gente possa ter evidência real, né, da aplicação da predição e sensibilidade, especificidade para tudo que vem por aí. Vem muita coisa boa, Diandro, vem muita coisa boa, mas acho que associado à metodologia científica, acho que a gente vai ter boas surpresas aí pela frente. Eu vou repetir o Gustavo, né? Eu acho que a gente precisa de mais pessoas para virem para a área.
é uma área que traz muita satisfação pessoal, né? Eu recebo muito contato aí de pessoas que há 5 anos ouviram uma palestra minha e parecia meio que um absurdo que eu falava de inteligência artificial, que ia transformar profundamente a nossa vida, etc. E as pessoas foram para a inteligência artificial e hoje estão liderando grandes projetos aí em empresas dentro da área de inteligência artificial. Então, ainda há tempo de ser um transformador na área de inteligência artificial, ainda estamos na pré-história da inteligência artificial, ela ainda não está em 99% das áreas que ela vai estar nos próximos anos, ainda não está de forma relevante na prática clínica hoje, tá? Então, assim, ainda tem muito espaço para as pessoas virem para a área, para as pessoas terem um impacto real e ajudarem a moldar a área segundo seus valores éticos, segundo seus valores morais. Então, eu queria incentivar mais pessoas a virem para a área que não vão se arrepender. Excelente. E aproveitando que o Alexandre falou isso, teve uma pergunta aqui que eu acho que você pode continuar, Alexandre. Como se envolver na área de IA? Ah, legal, muito boa. É do Luciano Andrade. Muito boa, Isso, Luciano. tanto que você falou que você tem essa esperança. Isso, vamos lá, Luiz. Vamos. Não, a boa notícia é que tem muito conteúdo online, né, muitos tutoriais, muitas aulas, né, a nossa disciplina de pós-graduação de Machine Learning da Faculdade de Saúde Pública da USP está no YouTube, no canal do nosso laboratório, LabDAPS. Então, em 2021, após a pandemia, nós demos as aulas online, eu aproveitei, gravei e coloquei todas as aulas no canal do LabDAPS, que é o nosso laboratório, LabDAPS USP, é fácil de encontrar. E também tem muito curso prático, tem muitas opções. Basicamente, não existe graduação em inteligência artificial ou ciência de dados no Brasil hoje, tá? Então, a grande maioria das pessoas que estão na área aprenderam online mesmo, se formaram em medicina, se formaram em farmácia, se formaram em biologia, se formaram em economia, e foram aprendendo a área de inteligência artificial, ciência de dados online. A inteligência artificial é uma área que a gente não liga para a formação, tá? Porque é uma área extremamente prática, a gente consegue rapidamente saber se a pessoa sabe sobre o assunto, se a pessoa já rodou algoritmo, já sabe fazer uma análise, já sabe validar decisões, etc. Tá? Então, ela está aberta a todos, né? E é uma oportunidade aí de alguém de transformar sua carreira e muitas vezes transformar sua vida, né? Se estiver no emprego que não vê muitas oportunidades de crescimento, ou mesmo se estiver no emprego com boas oportunidades, né? Como é em geral o caso da medicina, né? De escalar, né? De aumentar bastante essa sua oportunidade de impacto e de liderar as decisões aí nos próximos anos. Tá? Então, tem muito conteúdo online e a grande maioria de nós, eu sou economista, eu nunca tive uma aula presencial de machine learning igual o Diandro está tendo com a gente. Eu nunca tive isso, porque eu tive que aprender online mesmo. Na minha época nem existia aula presencial, né? Então, assim, estudem online, tem muito conteúdo online e procurem essas informações e não importa a tua formação, o que é o mais importante. Isso, não, excelente. Olha, respondendo as perguntas aqui, Alexandre, a turma quer saber onde eles podem acessar essas aulas. Tem no YouTube, você quer falar qual é o canal, Alexandre? É o canal do laboratório, então LabDAPS USP no YouTube, tem lá as 13 aulas da nossa disciplina, a disciplina completa de Machine Learning para predições em saúde. Então é só procurar nosso canal LabDAPS USP. Isabel, não, isso, a gente manda para vocês. Isabel, dica, começa a seguir essa turma que está aqui, olha, o Gustavo, o Alexandre, Luiz Carlos, vai no LinkedIn, vocês vão encontrar muita coisa bacana. E como a gente sabe, Luiz, que um dos maiores motivadores aqui no Brasil para a pessoa ficar curiosa e ir atrás e querer estudar cada vez mais é a fofoca, a gente podia aproveitar a fofoca que teve no Faustão, que está todo mundo falando que furou fila, que não funciona direito isso no Brasil, não quero mais doar órgão. Pessoal, não é assim, existe uma lista, existe prioridades, tem toda uma sequência, e eu convido quem quer entender mais, inclusive como a inteligência artificial pode ser disruptiva nessa lista de transplante. Acompanhe o Chavegato, ele tem um post muito interessante no LinkedIn, falando da experiência que eles têm no laboratório, sobre o potencial que isso tem sobre transplante renal, não é isso, Alexandre? Vocês fizeram um estudo sobre isso, não foi? A organização da fila de transplante, né, além da compatibilidade, né, a primeira coisa é ser compatível mesmo o órgão com o receptor, é um score de prioridade, né, uma lista de prioridades segundo a gravidade do paciente. Então, a gente fez uma pesquisa esse ano com o grupo de transplante renal da Faculdade de Medicina, da USP, onde nós desenvolvemos algoritmos para predizer quem ia ter sucesso, quem que estava nessa lista para receber o transplante renal, quem ia ter sucesso no transplante renal no futuro para orientar, né, em termos dessa decisão. Foi só uma análise inicial, mas a nossa ideia no futuro é que a gente consiga organizar a lista
de transplantes, né, depois da compatibilidade, que é o mais importante, né, organizar a lista de prioridades para conseguirmos maximizar a sobrevida dessa lista inteira, né? Então, às vezes, tem uma pessoa um pouco abaixo da lista, que se ela receber o transplante hoje, ela vai sobreviver, e as pessoas em cima ainda têm mais um tempo, etc. Então, como é que a gente organiza e maximiza essa sobrevida dessa lista inteira? É uma área que temos muito interesse, estamos com alguns projetos nesse sentido. Tá aí, vamos aproveitar a fofoca do Faustão e estudar esse assunto, a inteligência artificial maximizando o potencial de salvar vidas, né? Então, queria mais uma vez agradecer. Como o protocolo é para ser quebrado, a gente não ficou 1 hora, foi 1h15. Sei que o tempo de todos vocês é muito valioso e queria agradecer cada um que está aqui